Oremos. Querido Deus e soberano Pai, ao Senhor nós rendemos toda a honra e glória. Te louvamos, Senhor, por esse dia especial, por essa segunda-feira, dia 13 de março. Obrigado pelo carinho, do cuidado do Senhor conosco. Agora, vamos estudar um pouco da Tua palavra, aprender um pouco do Senhor. Por gentileza, fala conosco, nos orienta e dirige segundo o Teu querer. Traz ao nosso coração a revelação da Tua vontade nesta noite aqui. Nos ensina a sermos excelentes, excelentes líderes, excelentes vidas, excelentes servos, excelentes em Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar hoje, como nós já temos costume de ver, né? O nosso tema, a gente está trabalhando liderança excelente. Já falei com vocês que nós temos características pessoais do líder, falamos na aula passada de repreensibilidade, boa reputação, uma só esposa, no Davinho, respeitável. Nós falamos também de sensatez, de autocontrole, de pacificidade. E hoje, permitindo Deus, queremos falar de características sociais e características ministeriais. No mesmo texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 até o verso 11, é o mesmo texto, só muda. A gente está trabalhando agora com a proposta de que a gente tenha, não é, a capacidade de entender de forma mais prática essas características pessoais. Quando eu falo de características sociais, a gente vai trabalhar então agora ser gentil, hospitaleiro, não avarento e ter a casa em ordem. Quando Paulo trata dessa linha de raciocínio de assuntos relacionados à vida pessoal, olha que interessante. Paulo faz questão de falar que tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu represento, eu preciso ser feito, realizar isso com muito equilíbrio, equilíbrio em todas as circunstâncias. Ele trata de gentilidade ou de modéstia, no versículo 2 do capítulo 3, ele está falando de alguém que é ordeiro. Não é? A gentileza aqui não é simplesmente ser alguém que tenha prazer de dar bom dia a alguém, de cumprimentar alguém, mas a ideia de ser gentil para Paulo é a ideia de ser organizado na forma de pensar. É alguém que, tanto no seu dia a dia, naquilo que ele prega, naquilo que ele ensina, naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza, aonde ele tem oportunidade de exercer o seu ministério e a sua liderança, ele o faz de forma modesta, ele o faz de forma correta. Isso é a gentilidade de Paulo aqui. Eu acho interessante porque quando Paulo trata isso, Paulo está trazendo para nós aqui um grande desafio de pensamentos aqui, uma série de informações que são muito importantes serem conhecidas. Porque às vezes nós, né, quando olhamos para esse texto aqui, imaginamos que sejam apenas características para exercer o ministério, né, um ministro da igreja. Não, eu acho que o que eu acho legal aqui, né, o que eu acho interessante, é que quando ele trata de características sociais, ele está falando de vida, exemplo de vida, desafios de vida, cuidado de vida, e é isso que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. A segunda característica social é ser hospitaleiro. Hospitaleiro aqui é aquele que ama o forasteiro. Se você traduzir no original, é aquele que ama o forasteiro. Ou seja, esse era o ministério que era muito importante na igreja primitiva. Porque você sabe que os cristãos viajavam muito e precisavam de lugar para se hospedar. No dia de hoje, eu e você temos que ser também, né, importantes hospitaleiros. Eu falei sobre isso esses dias na igreja, porque eu me preocupo muito. Nós temos um ministério de recepção e às vezes ele tem que ser bem exercido e é bem exercido, eu louvo a Deus por isso, porque nos falta hospitalidade, pessoal. Imagina se todo membro da igreja fosse hospitaleiro na forma de receber aquelas pessoas que estão chegando à igreja, nós nem precisaríamos da nossa recepção, não é? Você, ao sentar alguém do seu lado, você já diria a ele o seu nome, já falaria com ele, você é muito bem-vindo aqui. A hospitalidade muitas vezes é associada a receber gente na nossa casa, né? A hospitalidade aqui, queridos, vai muito além disso. A hospitalidade aqui é independente de onde você esteja, você seja um promotor da comunhão, ser alguém que promova a comunhão. Isso é ser hospitaleiro. Né? Ser hospitaleiro é alguém que promova a comunhão. Tá? Ou seja, você sabe, se você recebe alguém bem na sua casa, é muito comum, né? É muito fácil
que essa pessoa, ao ser recebido na sua casa, se você é alguém que é extremamente, né, ou cuidadosamente zeloso, é lógico, essa pessoa vai, né, vai se sentir bem na sua casa. E essa habilidade, essa atitude gera comunhão, né, torna comum conhecimento, ambiente, atitude. Isso é ser hospitaleiro. Não avarento, né? Isso aqui é muito sério, queridos. Talvez seja um dos maiores desafios da nossa atualidade, não é deixarmos de ser avarentos. Não é? Avarento e avareza é um problema seríssimo, porque às vezes até nós não temos esse mote, essa situação de dizer, não, eu gosto de compartilhar as coisas, mas muitas vezes, né, quando chega no nível de dinheiro e quando simplesmente você sabe da consciência que você tem que ter para servir bem com aquilo que você tem disponível, a gente se torna avarento. Tá? Então eu preciso que você entenda que essa cobiça que é promovida pela avareza não pode fazer parte da minha característica social. O que é o avarento? Né? É aquela pessoa que no ambiente que ele está, ninguém pode ter mais que ele, né? Se ele tem, ele não consegue dividir, porque ele vai deixar de ter. É alguém que ama muito mais o que tem do que o bom convívio com as pessoas. Eu fico pensando, alguém que ama muito mais a si mesmo do que o ambiente social agradável sendo líder. Né? Então, tudo tem que girar em torno dele, tudo tem que ser feito para o modelo dele, tudo tem que ser jeito para agradar a ele. Cuidado, queridos. Isso é sorte da ganância. Né? Isso aí é exatamente essa cobiça de popularidade, né? De projeção, de cargo elevado. Isso tudo é avareza. Um bom líder ou um líder excelente, ele não pode ser avarento. E aprender o segredo de compartilhar, por isso que está nas características sociais, da hospitalidade, né, da gentilidade, é o antídoto para vencer a avareza. Eu sei, não é lógico, tem situações que eu preciso, de forma muito cuidadosa, não é, buscar e cuidar daquilo que tem. E até às vezes você vai ter que aprender a dizer não como líder. Né? Mas isso não está ligado à avareza, porque a avareza é aquele cobiça de sorte da ganância. Só se for assim, do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, e para me realizar pessoalmente. Senão, não serve. Isso também não encaixa no perfil de liderança. Tá? Outra coisa interessante, ter a casa em ordem. Uma família temente a Deus, queridos, é muito importante. Isso não significa, né, que você tem que ser casado. Não, não é isso que nós estamos tratando aqui, queridos. Não é sobre a questão de ter filhos. Não, não é só isso. Tá? O que está falando aqui é que eu e você precisamos ser alguém que as nossas responsabilidades familiares devem estar em ordem. Se eu for filho, eu sou um bom filho. Eu promovo a ordem na minha casa. Se eu sou pai, eu sou um bom pai, um bom esposo, não é? Sou um bom companheiro, uma boa companhia. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer liderar, mas a nossa vida pessoal não está em ordem, a nossa casa não está em ordem. E aí Paulo é enfático. Como é que você vai conseguir governar a casa do Senhor, vai exercer seu ministério de liderança se você não tem a ordem, não é? Se você não tem a organização nas suas próprias questões pessoais? Como é que você vai transferir? Como é que você vai exercer o seu ministério de liderança em cima daquilo que é exatamente o ministério que mais toca a vida dos outros, se você não tem ordem e organização? Né? Você não vai conseguir cumprir um horário de reunião, um horário de... Você não tem nada, porque quem não tem a casa em ordem, quem não tem esse cuidado, não é, de ser alguém que cuida de forma comprometida com as rotinas do seu dia a dia, não tem a casa em ordem, ou seja, não cuida do seu ministério pessoal, ele não tem condições de exercer uma boa liderança. Viu como é importante? E por que eu chamei isso de característica social? Porque isso te traz para o nível do relacionamento social. Não é? Então, veja, aqui, a minha avó dizia uma frase que eu não sei se eu vou acertar, porque faz muito tempo que eu não a ouço, mas o que a gente aprende em casa, a gente faz na praça, mais ou menos isso, acho que o ditado, não lembro exatamente as palavras, mas é mesmo assim, é assim mesmo, né? Você pode até ter um arquétipo lá, um estereótipo, né, de alguém organizado, você pode até convencer alguém que você é organizado, mas com o passar do tempo e a convivência, as suas características vão se aflorando, né? Vão perdendo a capacidade de serem escondidas do personagem, e aí você frustra alguém. Por isso que é importante você ter exatamente a casa em ordem.
Isso faz parte das características sociais de uma boa liderança. Não só isso, mas também características ministeriais. Tá? Aqui é uma coisa que eu acho que nós precisamos cuidar com bastante zelo. Tá? Características ministeriais que Paulo trata do líder aqui, que eu quero encaixar, ele fala, lógico, do ministério, mas eu quero falar da liderança, são muito importantes. Tá? A primeira delas, ele está falando da experiência, não ser neófito, né? Ou seja, é aquele, neófito quer dizer recém-plantado, né? Novo na fé, né? Quando ele fala sobre experiência, ele não está falando de idade, não, ele está falando do compromisso que você tem, de que tudo aquilo que você vai exercer significa para você, ou tem em você uma responsabilidade. Tá? Porque senão, ele fala que se nós somos neófitos, o que acontece? O risco, olha que interessante, o risco da gente se ensoberbecer, né? Olha, como é forte essa expressão de Paulo, ou seja, eu querer ser aquilo que não sou, eu querer exigir aquilo que não devo, né? Eu e você precisamos ser bem-sucedidos, é para isso que a gente trabalha em liderança excelente, mas eu não posso ser alguém que não saiba lidar com o sucesso, porque uma das características do imaturo é não saber lidar com o sucesso, é simplesmente, ao invés de valorizar aquilo que foi bem construído, eu não tenho a capacidade de fazê-lo, e aí eu perco oportunidades. Então, para eu ser um bom líder, eu preciso ser experiente, né? E aqui não está ligado de novo à idade. Idade não tem. A ideia de Paulo aqui não é a idade vitalícia ou de vida ou quantos anos de. Não, não. Paulo está tratando exatamente aqui de ter aquela capacidade de compreender exatamente a posição que está, o risco das atitudes que você toma, o que vai gerar, qual vai ser o resultado disso, né? A gente sabe que tem, dentre as características comportamentais de Jung, tem algumas coisas bem interessantes, porque ele diz que existem grupos de pessoas que, quando vão tomar decisões, quando tem algum problema para resolver, eles são intuitivos ou sensitivos, segundo Jung, né? E aí, uma questão que a gente estuda muito no nosso trabalho de casais, mas olha só que interessante. E ele diz o seguinte, que o intuitivo é aquela pessoa que não importa qual vai ser a situação que vai gerar. Pode gerar o que gerar, ele vai fazer porque precisa ser feito. Muitas vezes nós, como líderes, também temos que tomar posição. Mas aí Paulo diz que para eu tomar uma boa posição, eu preciso ser alguém que tenha capacidade de entender, de lidar com as consequências das decisões que tomo para que eu faça-as acertadamente. Segunda coisa é apegado à palavra, né? Olha que interessante. Por que Paulo trata de ser apegado à palavra? Né? Porque existe uma preocupação de Paulo aqui, é muito clara, né? De que alguém que é apegado à palavra, ou seja, alguém que tem esse costume de se orientar pelos princípios bíblicos, normalmente vai ser alguém que tenha, né, condição de chegar e levar a outro aquilo que ele precisa ser ensinado. Eu vou já tratar de apto para ensinar, porque os dois estão muito juntos, não é? Eu só consigo ensinar o que eu aprendi, eu só consigo falar bem daquilo que eu vivi, daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo, daquilo que eu tenho em mente. E nós precisamos dessa habilidade para levar isso. Então, como característica ministerial, experiente, apegado à palavra, apto para ensinar. E aqui no apto para ensinar, Paulo vai muito além do só da ideia de você conhecer, né? Paulo não está falando aqui apenas de você conhecer. A aptidão para ensinar aqui de Paulo é tratada com muito cuidado, porque Paulo está falando que quem é doutrinariamente íntegro. Olha que interessante. O apto para ensinar aqui não é alguém que sabe, eu sei, conheço esse assunto e vou ensinar. Não, ele tem autoridade, porque o assunto qual ele vai tratar, ele vive na prática. E é isso que Paulo quer. O líder precisa entender que muitas vezes o exercício da liderança dele não chega na altura que ele gostaria, não é porque ele não fala bem, não é porque ele não ensina bem, não é porque ele não delega bem, é porque às vezes ele não tem, as pessoas não têm a segurança nas atitudes que ele vai tomar. Porque ainda que você fale muito bem, as verdades que você fala não são vistas na prática da sua vida. Por isso que Paulo trata da aptidão para ensinar. E por fim, claro, o consagrado, né? Aquela pessoa que entende que eu preciso
e você precisa dar-nos a Deus a nossa vida e consagrar a Deus a nossa vida, para que eu possa ser alguém que tenha bom testemunho de fora, para que eu possa ser alguém que seja respeitado, para que eu possa ser alguém que quando eu haja na direção do Espírito Santo. Tudo isso faz parte de características ministeriais. Eu, por razões de barulho, eu fechei todo mundo, eu vou abrir todos os microfones aqui de novo e vou liberar aqui, porque eu quero ouvir. Melhor, vou deixar para quem quiser falar. Eu queria que nós encerrássemos essa primeira parte, né, que nós estamos trabalhando, das características pessoais do líder, e eu queria ouvir alguma opinião, né, ouvir de você que está aí comigo, né, e quer comentar algo acerca desse assunto, fique à vontade, eu quero ouvir você. A gente vai tratar agora, então, desse assunto que eu acho fantástico e fenomenal. Quando eu falo desse assunto, eu falo com muita tranquilidade, porque eu acho esse assunto maravilhoso, não é? Não tem dificuldade de você compreender. Alguém quer tecer algum comentário? Primeiro, dizer a todos que estão comigo, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, é uma honra ter vocês com a gente. Eu nem cumprimentei, porque vocês foram chegando, eu estava falando, né? Então sejam muito bem-vindos. Um abraço carinhoso para todos aí, em nome de Jesus. Alguém tem algum comentário sobre essas características pessoais e quer acrescentar para a gente, ou alguma pergunta? Fique à vontade. Eu quero passar para o próximo assunto. É só abrir o microfone e fazer o seu comentário. Não? Podemos seguir? Estou sentindo falta de câmeras aqui, ó. Fernanda, Amanda, Carlos, Elaine, Thaís, Claudemir, por favor. Edilson, coloquem aí suas câmeras aí, eu quero ver a carinha de vocês. Dá pelo menos um tchauzinho para vocês aí, ó, por gentileza. Todos que estão comigo, se puderem, liguem suas câmeras aí, tá bom? Vamos lá? Passando para o próximo assunto, então. Fernando está falando, Fernando? Liga o seu microfone, querido. Desativando sozinho, acho que agora deu. Ah, tá, Ah, vai. deu. Eu desativei todo mundo que estava tendo um barulhinho. Eu fiz para não Ah, ter nenhum sim. tipo. Que a gente está gravando, né? Para não ter nenhum tipo de interferência. Pode ficar à vontade. Pastor, sabe o que eu acho interessante? Que esses dias, hoje eu peguei de novo para me dar uma vasculhada lá nos posts do senhor sobre as aulas, e que é unânime a gente olhar e observar que quando a gente olha para nós e vê aquilo que é exigido, essa liderança, né? O que, vamos dizer assim, o que o senhor espera como aquele que vai ser liderado, ouvir de mim que você é o líder, né? Isso toma Uhum, da gente uma grande responsabilidade dentro disso tudo que o senhor vem verdade. falando nesses 2 dias, né? Nesses 2 dias, é a consciência da minha responsabilidade que eu tenho para aquele o liderado, que eu vou ter que exercer tudo isso que a gente está estudando, né? Sim, Isso sem aí dúvida. é o que eu tenho lido e tenho percebido, sabe? Sim. Tenho É para trazido isso para a prática. minha vida. Para a Uhum. minha vida, eu tenho trazido isso para a minha vida. A gente vai falar muito de prática nesse curso, mas eu não É, sei se vocês se lembram, mas eu comecei esse curso dando vocês uma visão panorâmica do que nós trataríamos. Nós trataríamos de aqui, ó, características pessoais do líder e a formação de um líder. Antes de nós irmos para a prática, existe um cuidado que nós vamos ter aqui com as questões pessoais. Por quê? Porque na minha concepção, né, franca com vocês, talento, gente, não substitui essas características. Se eu não desenvolver essas características, não desenvolver isso através de uma prática, de uma disciplina espiritual responsável, eu não consigo ser um líder excelente. Eu posso ser um bom líder, posso ser um líder reconhecido, mas tem muita gente que esquece que nós somos chamados não apenas para sermos bons, somos chamados para sermos excelentes. Não é? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, excelente vai além de ser só bom. E eu preciso aprender isso. Então, olha só, trabalhando nessa linha ainda da formação de um líder, eu vou tentar passar esses 6 passos para você agora. Pegue caneta e papel, porque eu quero convidar você para te viajar junto em alguns textos bíblicos importantes. Olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda: como é que eu simplesmente desperto, desenvolvo essas características? Como é que eu faço? Como é que eu faço para ser um bom líder, pastor? Então, que exerça as características pessoais importantes de um líder. Qual atitude que eu tenho que ter? Qual é a responsabilidade? Qual a ação que eu preciso ter? E aí, então, eu trago para você agora dentro dessa linha, né, de conversa da gente, 6 passos que eu gostaria que você trouxesse como ação para você a partir de hoje. O primeiro passo está em Marcos capítulo 10,
Versículo 42, 43, 44 e 45. Liderança no mundo, queridos, é exercício de poder, de domínio, de primazia, é ser servido, não é? E aí Jesus, no capítulo 10 de Marcos, que nós conhecemos tão bem, antes de falar ali do cego de Jericó, que você também conhece bem a história, Jesus vai expressar para a gente um sentimento do coração dele dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Liderança cristã, queridos, é liderança servil. Quem não leu, eu sugiro você ler, você está comigo nesse curso, leia, não é? Eu acho que é um livrinho de leitura rápida, eu tenho PDF, se você quiser eu disponibilizo para você, chama O Monge e o Executivo. Um material fantástico para quem quer ser um bom líder, porque ele vai trazer para a gente, e foi nesse livro que eu aprendi sobre o amor ágape, né? Que é amor atitude e não amor sentimento. Foi nesse livrinho, um livrinho fininho, eu me empolguei, depois comprei a coleção do pastor James Hunter toda, eu tenho, né, todos os três, a trilogia do Monge Executivo, eu tenho em físico aqui, porque realmente é muito legal, né? Eu aprendi que eu preciso ter um coração de servo. O que vem a ser o coração de servo? O coração de servo, queridos, é a ideia de que tudo que você faz impacta o outro, e a ideia de impactar o outro não é para que você tenha sobre ele uma primazia ou você tenha sobre ele um exercício de domínio, você tenha sobre ele uma influência. Por que o líder tem que ser servo? Porque o líder não impõe, o líder influencia. O líder dirige e leva, guia pela influência e não pela imposição. Quando nós somos levados pela imposição, a gente não é levado por um líder, é levado por um chefe. E ser dirigido por um chefe é muito ruim, não é? Porque o chefe, ao invés dele usar os melhores das nossas habilidades, ele impõe ações que nos exigem, muitas vezes, abdicar daquilo que nós somos tão bons para fazer, só porque a ideia de exercer esse domínio é o que enche, né? O que preenche o coração de um bom chefe. Mas eu não gostaria que você fosse um chefe. Líder excelente é um líder que exerce a influência de uma liderança servil. Você veio para ser servido, não para servir. Quando você estiver na frente do seu departamento, lembre-se. Quando você estiver na frente da empresa, lembre-se, você está lá para servir alguém. Não é? Você tem essa capacidade de compreender isso. Pastor, isso é muito complicado, porque isso no mundo comercial pode gerar um descontrole. É engano nosso. Líderes servidores em grandes esferas das grandes empresas são muito mais úteis e produtivos do que grandes chefes em grandes esferas. É lógico que ninguém está tirando a responsabilidade das decisões, das ações. Não, eu estou falando da motivação. Então, a primeira coisa que você tem que ter para ler um líder excelente, coração de servo. Segunda coisa, eu preciso entender que eu só vou ser um líder de excelência se eu, a partir de que as pessoas convivam comigo, elas me admirem, não pela posição em que eu estou, mas me admirem por me ver crescer. Gente, ninguém se sente mais motivado a trabalhar com uma liderança onde ele vê crescimento nessa liderança. E o crescimento notório a todos. E esse crescimento que eu falo não é o crescimento do departamento. O departamento tinha 2, tem 4. Tinha 10, tem 20. Isso é consequência. As pessoas querem ver você crescer. Eu assisti em 96, faz tempo, hein? Misericórdia. Em 96, eu assisti uma palestra do Fernando Chiniachik. Ele é até hoje um grande guru aí dessas autoajudas do Brasil. E ele lançou um livro naquela época chamado Atitude de Campeões. E eu me lembro muito bem que naquela palestra ele falou sobre 5 atitudes. E das 5 atitudes, ele traçou uma que eu achei fantástica, né? Ele falou sobre a visão do líder. Ele falou de velocidade, visão, capacidade de realização. Eu acho que não vou lembrar tudo aqui, mas era mais ou menos essa linha de qualidades de um bom líder, né? E aí, de um líder campeão, o livro chama Revolução dos Campeões. E nesse processo, ele traçou para a gente nessa palestra o quanto é importante a gente entender que campeões não surgem de disputas. Campeões surgem nos treinamentos. O treinamento vem da prática do exercício do ministério da palavra de Deus que me faz crescer. Notem que muitas vezes a gente pensa, né, que as nossas maiores realizações são aquelas que a gente consegue fazer nas grandes disputas, vencer grandes embates. A vitória em grandes embates é muito importante, desde que elas sejam feitas
demonstrando o seu desenvolvimento, o seu crescimento pessoal. Tá? E Paulo é muito feliz, e eu gosto desse texto, porque se você nunca aprendeu a leitura desse texto, leia, coloque ele como um texto de cabeceira para você, né? Paulo escreve da seguinte forma essa primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 15. Eu vou usar uma linguagem mais atualizada, diz assim: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que te possam todos testemunhar o teu progresso. Olha que Paulo disse para Timóteo, irmão. Né? Em outra versão diz: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Mas olha o que diz nessa versão King James: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Então, o crescimento pessoal é chave para a formação de um líder. Pastor, eu quero muito exercer uma função de liderança importante, em qualquer nível, na empresa, na igreja, na sua casa. Seja alguém que busque cada dia o crescimento pessoal. É muito interessante porque as pessoas às vezes acham que atingir patamares, né, ao crescer e avançar, te isenta da responsabilidade de continuar evoluindo. Pelo contrário, né, o mundo vive em constante evolução. Para quem gosta de estudar, só uma notícia, tá? O conhecimento humano, segundo os estudiosos, está dobrando a cada 365 dias. O que eu sei hoje é metade do que eu poderei saber daqui a um ano. Imagina isso acontecendo nesse mundo louco e você estagnado sem crescer. Daqui a pouco o mundo te engole. Às vezes a gente fica assustado, falando: fulano tem tantos anos na função e agora, de repente, né, a empresa desligou. Não é porque fulano deixou de ser importante, é porque ele parou de evoluir, crescer, deixou de ser aquilo que a empresa precisava que ele fosse. E é todos os sentidos disso, queridos. A vida, em casa, onde você exerce liderança. Né? Porque não existe ninguém que não exerça liderança. Irmão, não existe ninguém que não exerça liderança. Ah, pastor, eu sou alguém, eu moro sozinho na minha. Você exerce liderança sobre si mesmo. Hein? Você escolhe a roupa que vai vestir, escolhe o calçado que vai calçar, a alimentação que você vai alimentar, você escolhe a hora que você vai. Enfim, tudo isso. Então é muito importante entender esse processo. Tá? Terceira característica da formação de um líder, ainda além, não é, de você ter coração de servo, crescimento pessoal, conhecimento da palavra de Deus, eu quero usar o mesmo texto de Timóteo também para te chamar a atenção. Timóteo, eu acho interessante porque ele diz, né, que toda a escritura divinamente inspirada é. O conhecimento da palavra de Deus é a base do crescimento espiritual para qualquer um, não é, que queira crescer e exercer uma liderança de excelência, principalmente na igreja, né? Porque a palavra nos torna aptos. E aí eu fico olhando, queridos, quantos de nós desprezamos a palavra por tão pouco, né? Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus não é que você faça a leitura dela todo ano, isso é importante, mas ter a capacidade de extrair de cada leitura, não é, princípios e propostas de crescimento para a sua vida. Isso é o que importa, isso é que é interessante, tá? Então, eu preciso que você entenda que um líder é formado em conhecimento da palavra de Deus. E o seu crescimento pessoal tem que ser simplesmente, né, numa estrada pavilhada pela palavra de Deus. Porque assim você vai usar princípios corretos, vai usar atitudes corretas, você vai ter uma capacidade de gerar, né, a cada atitude, né, ações corretas que vão seguir princípios corretos. Olha que coisa profunda que eu estou dizendo a você. Isso vai produzir, é claro, boa liderança, liderança de excelência, tá? Quarta, vida de oração. Nenhum líder é formado sem ter uma vida de oração. Né? Capítulo 6 de Efésios, acho que todo mundo conhece, porque é um capítulo famoso, né? É o capítulo da armadura espiritual, todo mundo sabe disso, né? Paulo vai tratar a partir do capítulo 10, versículo 10, revestido toda a armadura de Deus, porque ele está olhando para o soldado romano. Paulo tinha muito disso, né? Ele está olhando para o soldado romano, preso nos seus braços, no seu lado, no seu lado, e ele vai olhar para o soldado e olhar para a armadura e começar a descrever a armadura espiritual. Mas o que eu achei interessante é que ele diz: olha, tudo o que você for fazer, você tenha, tudo aquilo que você for realizar, lembre-se, você precisa ser alguém dedicado à oração. O grande segredo de líderes de excelência, queridos, é oração. A armadura de Deus só está completa com a vida de oração. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Orai em todas as circunstâncias. Essa é a orientação que Paulo diz. Vida de oração. Mas o que é vida de oração? É ter tempo de orar 8 horas por dia? Não, é orar sem cessar. Vida de oração é você estar em contato com Deus em todo o tempo.
Você está dirigindo, você está conversando com Deus, está na rua, você está conversando com Deus, você está em casa, está conversando com Deus, você tem esse contato íntimo com Deus. E a oração não é só, e aqui tem que abrir porque líder excelente precisa aprender o segredo, né, irmão? Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Olha que coisa interessante. Na oração você fala e você ouve também. Às vezes você tira um tempo, não é, o seu devocional diário para estar com o Senhor. Aprenda a ouvir Deus falar contigo. Eu geralmente já falei isso aqui, vou repetir. Geralmente eu estou orando muitas vezes com uma anotação do lado, o bloco de notas do celular aberto. Quantas vezes Deus já falou comigo? Ah, pastor, porque o senhor. Não, não é privilégio meu, não, queridos. Deus quer falar conosco. Ele só quer que você esteja atento para ouvir. A grande questão é que, não é, muitas vezes nós somos assim, tardios, como Paulo escreveu, tardios para ouvir. Não é? Não queremos ouvir, não queremos dar ouvidos ao que o Senhor tem que falar conosco. A oração é esse diálogo, é onde você tira as respostas das dúvidas mais profundas, é onde você aprende segredos extraordinários, é onde você recebe orientação para tomar atitudes corretas. É na vida de oração. Nenhum líder excelente é formado sem uma vida de oração. Tá? Aí você fala assim, pastor, mas e se na questão secular? Onde é que entra essa questão da vida de oração? Né? Aí você pode muito bem adaptar isto. Ah, eu não sou nem de uma religião, né? Eu não acredito nisto. É engraçado, né? Você vai para qualquer técnica de relaxamento ou técnica científica, o que eles dizem? Não, você vai escolher um lugar tranquilo, colocar uma música, fazer um processo de auto-meditação, né? O que isso quer dizer? Porque a oração, queridos, é um privilégio que nós temos. Nós temos o nosso próprio Deus nos dando a atenção a hora que precisamos, e isso é o que nos dirige, nos orienta, nos ajuda e nos dá força. É só aprender o segredo, é porque nós muitas vezes achamos que a oração é pesada demais, né? A oração não é pesada, a oração é um diálogo gostoso com o papai. É hora de você sentar no colo do pai e conversar com ele como pai mesmo, pai presente, real. Isso é a vida de oração, né? E aí destrói essa ideia de que a oração é muito difícil, né? Outra necessidade para o de excelência, ser cheio do Espírito Santo. Nenhuma característica substitui ser cheio do Espírito Santo. É impossível fazer uma obra espiritual com talentos naturais. A obra é do Senhor e não é nossa. Nós somos apenas instrumentos. E como instrumentos, eu preciso ser um líder cheio do Espírito Santo. É lógico que a ideia aqui não é fazer um estudo sobre, não é, a pneumatologia, mas eu queria muito convidar você para refletir comigo umas coisas. Qual é a figura, qual é a representatividade do Espírito Santo para a sua vida? E aí eu falo exatamente aqueles que estão servindo ao Senhor e já o conhecem. O que o Espírito Santo representa para você? É apenas uma figura capaz de ser elogiada, uma força impulsionadora? Ou você o reconhece como uma pessoa que faz parte da nossa divindade, é a terceira pessoa da trindade divina, que forma uma divindade só, mas em três pessoas? É difícil de compreensão, não julgo quem não tem a capacidade de compreender, porque realmente não é tão simples. Se você olha para o prisma de que Deus é Espírito, então você elimina um pouco dessa dificuldade. Mas olha como é importante ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, pastor? É ser guiado pelo Espírito Santo. É permitir o Espírito Santo produzir o fruto em você. E esse fruto que ele produz de paz, humildade, benignidade, fé, mansidão, temperança, não é que é o mesmo que domínio próprio, não é? A longanimidade, ou seja, a paciência, permitir que o Espírito Santo produza esse fruto em você. Eu fico imaginando os desafios que a vida nos propõe quando eu tenho o Espírito Santo como aliado, queridos. Olha que coisa maravilhosa, né? A hora que eu preciso do meu controle, o Espírito Santo me dá domínio próprio. A hora que eu preciso da paciência, o Espírito Santo vem e me dá paciência. Olha como é gostoso. Um líder excelente é cheio do Espírito Santo. Tá? Então, eu queria deixar essas características para você. A gente vai partir para a prática na próxima aula. Nós temos 3 minutos para encerrar nossa aula de hoje. E eu gostaria de, nesses 3 minutos, deixar o nosso exercício da semana para você. Tá? Você vai avaliar. Anotou todas as características? Não anotou? Eu vou repetir para você. Coração de servo, coração de servo, crescimento pessoal, não é, e constante, conhecimento da palavra, vida de oração e cheio do Espírito Santo. Se essas 5 características, não é, tinha a sexta, eu tirei. Essas 5 características, se elas realmente estão presentes na sua vida ou não. O desafio agora é olhar para dentro de você mesmo. Pastor, mas eu vim aqui para receber um treinamento de liderança. Só que o líder, ele não é alguém que tem um papel de liderança. O líder é alguém totalmente comprometido com a liderança.
Então, eu preciso olhar para dentro primeiro, para depois exercer a liderança aos outros. Esse papel que nós fizemos nesses dois encontros, o papel da autoliderança. Espero que vocês tenham conseguido compreender isso. Espero que vocês tenham conseguido assimilar isso. Eu quero convidá-los, né, com a graça do Senhor, para que estejamos juntos no próximo encontro. Espero que eu tenha conseguido traduzir de forma clara para você o que nós propomos para essa noite. Né? Dizer a todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A gente tem 1 minuto para terminar. E eu queria deixar esse minuto para os comentários. Se você quiser fazê-lo aqui, ou quiser fazê-lo no grupo, fique à vontade. Mas eu queria ouvir de você. Você tem cultivado essas características? Né? Você tem ideia de que você é formado desse modelo? Então, quem quiser falar, libera o seu. Você pode liberar aí o seu áudio, fique à vontade nesse minutinho, nesses segundos que estão faltando para a gente. Senão você pode usar o nosso grupo lá para isso. O nosso grupo está tão calado, irmão, tão assim sem, né? Nosso grupo está sem movimentação. Precisa de alguém dar umas cutucadinhas lá no grupo para sair alguns assuntos. Então, sou à sua disposição para ouvi-los, por favor. Ninguém? Que bom. Eu fui muito assertivo ou muito ruim? Ô, pastor Jéssica, Pai do Senhor, os Pai do irmãos. Senhor. Amém, Vladimir. Cadê sua câmera, mano? Pastor, eu tô aqui no alto da montanha, aqui no Distrito do Céu, tá uma escuridão que o senhor não tá entendendo. Choveu, Aleluia. tudo parado. Mas, ô, pastor, esse curso tem sido muito, muito produtivo, muito bom. Tenho conseguido Amém. extrair coisas aí que, ao longo do meu tempo na igreja, não tinha tido a sensibilidade de perceber. Tá Amém. esclarecendo muitas dúvidas, tá trazendo um benefício muito bom. Às vezes o meu Gló- tempo é curto, não dá para comentar muito, para assim, mas sempre estou lendo, observando ali. E uma coisa assim que eu vejo que trabalhava nessa empresa, pastor, quando a gente pegava um encarregado, né, um chefe ali que ele era ditador, ele não era aquela pessoa que chegava para